Olá, queridos. Esse vídeo é para você que é uma pessoa que ora, para você que é uma pessoa que busca, para você que tem fome e sede de Deus e para você que Deus já tem derramado algo na tua vida. Mas que Deus quer derramar muito mais e muito mais sobre mim e sobre você. Então permaneça nesse vídeo, eu tenho certeza que Deus vai falar com você nesse tempo. Queridos, eu quero compartilhar com você algo que o céu tem derramado sobre a minha vida. Está lá em Daniel, capítulo 1. O livro de Daniel, para quem não conhece, Daniel relata ali um dos trechos mais trágicos da história do povo de Deus, quando o povo é levado cativo para a Babilônia em razão da sua desobediência. E junto com essas pessoas, é verdade que haviam pessoas fiéis, haviam pessoas que serviam a Deus, mas que foram também para a Babilônia. E uma dessas pessoas é Daniel, Daniel e seus amigos. Mas a palavra do Senhor diz que chegando lá, o rei Nabucodonosor, ele pede para que jovens da linhagem real, jovens de boa aparência, jovens inteligentes, jovens com potencial para aprender, fossem levados ao palácio do rei, para ali receberem, eu vou parafrasear aqui para você compreender, um tratamento, para ali eles receberem uma fase ali de aprendizado nos costumes, na linguagem da Babilônia. Eles iriam ali servir no palácio. E também, uma vez eu lembro que eu estava estudando, que eles seriam ali intermediários entre os babilônicos e entre o povo cativo. E Daniel é uma dessas pessoas. E ali eles fariam parte ali das poções, das refeições, de práticas ali que eram práticas de influências demoníacas, de práticas que não condiziam com tudo aquilo que eles receberam de Deus. Acontece que Daniel, ele propõe no seu coração, ele e os seus amigos, não se contaminar com aquelas poções, não se contaminar com aquele lugar. Porque, muito embora eles estivessem naquele lugar, eles não queriam perder a essência. Eles não queriam perder o que Deus já tinha derramado sobre a vida deles. Eles não se contaminam. E como resposta a esse propósito de Daniel de não se contaminar, a Bíblia diz que o céu derrama sobre eles sabedoria, conhecimento e inteligência 10 vezes mais do que todos os sábios e magos da Babilônia. O céu derrama algo especial. Então a primeira coisa que a gente aprende é que às vezes realmente é muito difícil estar em ambiente contaminado. Contaminado pelo pecado, contaminado por práticas pagãs. É difícil. Porém, a Bíblia diz que é possível. A Bíblia diz que é possível. O que nós precisamos é colocar no nosso coração: eu não vou me contaminar. E como que Daniel fez isso? Sozinho? Não. Aí vem a chave número 2. Ele fez isso com oração. Ele fez isso com entrega. Sozinhos nós não conseguimos. Mas Daniel era um jovem de oração. Daniel era um jovem que buscava a Deus. E você já conhece essa passagem. Questões ali se levantaram. E o que fizeram a diferença é que Daniel reconhecia que não podia. Às vezes pedia tempo para buscar. E buscando recebia de Deus a revelação. E por causa disso, Daniel, por diversas vezes, ele e seus amigos foram honrados. Mas acontece que o tempo passa. E essa busca constante de Daniel leva Daniel a níveis de entrega do céu mais profundos. Como assim, irmã Jane? Daniel começa a ter visões de tempos futuros. Daniel começa a ter visão de um tempo que, inclusive, ele nem vai viver. E ele não compreende ali no momento o que Deus estava sinalizando para ele. Olha, presta atenção. O que o céu quer falar com você nesse tempo. Houve um tempo em que eu tinha sonhos e eu não compreendia os sonhos que eu tinha. Sonhos profundos mesmo, revelações profundas. Eu lembro que no dia que aconteceu aquele atentado lá nas Torres Gêmeas, do 11 de setembro, naquele dia eu tinha sonhado aquilo. Mas eu não compreendi o sonho. Eu só compreendi horas depois, quando aconteceu. E fora outros tantos que já aconteceram também. Mas quando Deus começou também a me dar visão, eu tinha visões de olhos abertos. Eu não compreendia o que eu estava vendo. Então eu ficava assim, será que isso é coisa da minha cabeça? Será que eu estou ficando louca? Maluca? O que será que está acontecendo? E eu me sentia mal e culpada por não compreender. Talvez você é uma pessoa que Deus fala com você. Talvez você é uma pessoa que você sonha.
Talvez você é uma pessoa que você tem visões e você não compreende. Presta atenção. E um dia eu orando, eu falei, Senhor, por que o Senhor me dá sonho? E por que o Senhor me dá visão? Olha a ignorância. Se eu não compreendo, se eu não entendo. E aí o Espírito Santo, numa oração, falou assim, minha filha, Jane, quando Daniel tinha visão, nem sempre ele entendia, porém ele ia orar. Quando Daniel tinha um sonho, nem sempre ele compreendia, mas ele entendia que precisava orar. Sabe, o nosso primeiro recurso é na irmã de oração, é num pastor, em alguém com experiência. Isso não é pecado. Só que o céu está te chamando para algo mais profundo, compreende? O céu está te dizendo, está te sinalizando que ele quer falar com você. E aí eu comecei a compreender que tinha sonhos que eu tinha, que Deus estava me convidando a orar um pouco mais, a interceder um pouco mais. Que o céu estava me... Perdão, gente, a minha voz está horrível hoje, está falhando, estou rouca. O céu estava me convidando a buscar mais. Eu não conseguia compreender isso. Até que o Espírito Santo falou. Daniel nem sempre compreendia, mas ele buscava, mas ele orava. E aí, presta atenção. Lá no capítulo 9 de Daniel, no versículo 22, presta atenção. Vou ler o 21. Enquanto eu ainda falava com Deus em oração, Gabriel, o homem que eu tinha observado durante a minha visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, bem na hora do sacrifício da tarde. Então ele me orientou dizendo, Daniel, eis que eu vim para transmitir-te percepção, sabedoria e conhecimento. Assim que iniciaste as tuas orações e o teu clamor, houve uma resposta e uma ordem para que eu viesse entregar a ti pessoalmente, pois tu és muito amado. Quando nós oramos e quando nós nos humilhamos, há uma resposta de Deus. Quando nós nos vestimos de saco e cinza, há uma resposta e há uma ordem do céu. Queridos, no capítulo 1, Daniel é um jovem que busca a Deus. É um jovem com os propósitos firmes de não se contaminar. Jovem. E olha que jovem, gente, tem hormônios ali operando, tem várias situações operando. A falta de maturidade sobre determinados assuntos, perdão. Jovem. Aqui no capítulo 9, nós já vemos um Daniel, um senhor mais maduro, experimentado. Mas a Bíblia diz que quando Daniel está ali em oração, se você for lá no início do capítulo, você vai ver que Daniel, ele está lendo o livro de Jeremias, ele começa a compreender que o cativeiro já está no fim, mas o coração dele não se enche de orgulho. Ele vai orar, ele vai confessar pecado dele, da nação, ele vai se humilhar. E aí, lá no capítulo 21, 22, fala que quando o anjo Gabriel vem, fala assim, Daniel, eu vim para te entregar discernimento. Eu vim para te entregar percepção e sabedoria. Mas se Deus já tinha dado lá atrás sabedoria, discernimento, inteligência, gente, olha a abundância do céu. Deus está derramando aonde ele já havia derramado. Glória a Deus. Compreende? O Senhor está me chamando para fazer tal coisa. Saiba que gente, olha a chave espiritual. Toda vez que eu me humilho, toda vez que eu busco ao Senhor intensamente, toda vez que eu compreendo, o céu derrama. E não há chave mais poderosa para acessar o céu do que a humilhação. Porque esse propósito de Daniel agora é o propósito de saque cinza. É o propósito que significa se humilhar, confessar, se render, entender que o céu reina, entender que é Deus que tem o governo e o comando de todas as coisas. E quando nós compreendemos isso, quando nós nos humilhamos, nós recebemos a chave que dá acesso às coisas profundas de Deus para nós. Há uma chave que Deus quer te entregar nesse tempo. Há uma chave que o céu quer dar na tua mão. Mas eu já louvo. Mas eu já prego. Mas eu já oro. Mas mesmo assim, Deus tem muito mais. E o anjo chega ali falando assim, olha, eu vim para você saber. E Deus dá o discernimento que Daniel precisa. Queridos,
Por que que o céu está querendo revelar para Daniel coisas tão futuras, mas tão futuras, a ponto do anjo falar assim, lá no final do livro: tu, porém, Daniel, permanece firme, porque essas coisas são para um tempo muito futuro que você nem vai viver. Primeiramente, para nos alcançar hoje, e segundo, para nós entendermos que tudo que Deus faz é mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Talvez hoje você está pedindo algo para Deus, mas saiba que tudo que o céu quer derramar é abundantemente além. É muito além do que você pode pedir. É muito além do que você pode se humilhar. E se você já está aí, de repente, fazendo a obra de Deus, não se conforme com aquilo que você tem. Saiba que o céu quer derramar mais. Daniel já era sábio. Daniel já tinha recebido inteligência. Daniel já tinha recebido uma graça. Mas quando ele resolve, mesmo assim, se humilhar mais, se intensificar mais, o céu derrama muito mais. Imagina, vou dar um exemplo, uma pessoa que já é próspera e ela resolve buscar mais a Deus e chega uma resposta, olha, imagina, gente, de um anjo dizendo assim: eu vim te trazer prosperidade para você. Para uma pessoa que já é próspera. Imagina uma pessoa que é saudável e chega um anjo e fala assim: eu vim trazer saúde para você. Olha a abundância de Deus. É isso que o céu quer nos revelar nesse tempo. É isso que Deus quer derramar sobre você. Deus tem muito mais, então não perca a fé. Não importa a situação que você está vivendo. Ah, mas onde eu estou vivendo é um ambiente tão difícil. A própria palavra nos aponta que nem mesmo os ambientes difíceis, nem mesmo as pessoas endemoniadas ao redor, idólatras, pessoas que não conhecem ao Senhor, nem isso é impedimento para tudo aquilo que Deus pode dar para alguém, quando alguém decide buscá-lo de todo o coração e de todas as suas forças. Amém? Receba essa palavra. Essa palavra é de Deus para a tua vida. Estamos começando a semana. Se levante e erga a sua cabeça. O céu tem mais para você. Não importa onde você esteja nesse momento. Amém? Eu quero orar por você nesse tempo. Pai, em nome de Jesus, abençoe essa pessoa que ficou até o final desse vídeo, Pai. Derrama sobre a vida dela aquilo que ela tem clamado, aquilo que ela tem pedido, aquilo que ela tem se humilhado aos teus pés, Senhor. Pai, mostra para ela quão abundante o céu é, quão abundante o Senhor é na vida dela, Pai. Que o Senhor venha derramar e que todos venham louvar o teu nome quando ouvir a história dessa pessoa. É o que eu oro, é o que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Tenha um dia abençoado, uma semana abençoada, uma semana cheia de Deus, em nome de Jesus. Amém.